esquerda, morena, baixinha, né? E que conviveu comigo desde, acredito, de 1993. Portanto, o curso vai fazer 20 anos esse ano, e ela em 5 de maio. Então, ela conviveu esse período. Houve um problema de saúde e ela faleceu em decorrência desse problema. Mas hoje ela está representada aqui pela família dela, que são essas senhoras, esse pessoal que ocupa aqui a nossa primeira fila. Então, mais tarde, nós vamos homenageá-la e vamos pedir pelo seu espírito, de forma que todos nós vibremos por ela e que ela receba esse sentimento de saudade e de amor e um desejo íntimo e um voto de que ela, nessa espiritualidade maior, ela volte a se reencontrar com todos os desejos e os sentimentos que ela sempre guardou. Nós admiramos muito a Lourdinha, não tinha outro jeito de falar, e vamos ternar isso mais tarde, já mediunizados. Enfim, estamos abrindo o nosso curso e vamos pedir o Amilcar para colocar a Ave Maria. Evocamos aqui o vosso nome e o nome de Deus Onipotente para que nos acolham em vossos braços de amor e de bênçãos. Somos vossos filhos, filhos de Deus, criados por Deus, e temos aqui a consciência dessa paternidade divina, que em nenhum momento nos falta, mesmo quando estamos a ignorá-la, mesmo quando há pessoas que são ateias, outras incrédulas, enfim, mesmo a todos aqueles que nem pensam em Deus, descreem dele, vós estáis presente, porque antes de tudo são vossos filhos. Lembramos-nos aqui dos dizeres tão lindos gravados na Bíblia sobre a nossa filiação, como o Salmo 82,6, que nos diz: sois deuses, eis que sois filhos do Altíssimo. Ou seja, a condição da nossa divindade é sermos filhos do Altíssimo, filhos de Deus. E em Mateus, Jesus também, em resposta aos fariseus que criticavam ele se chamar também Deus, ter a divindade em si como nós, lembrou-se do Salmo e disse: não está escrito na vossa lei, sois deuses? E finalmente lembramos essa passagem belíssima em João, que diz tão somente o seguinte: mas aqueles que o conheceram e que creram na sua palavra, não nasceram da carne nem do sangue, mas sim nasceram pela vontade de Deus.
essa passagem nos mostra que a divindade que nós temos, e nós não podemos ignorá-la, ela está em nós próprios. Como também Lucas nos diz, o reino de Deus está em vós, dentro de vós, que é Lucas 17. Então, por que nós ficarmos nessa posição de sofredores, de pessoas que estão sempre se lamentando, com queixumes, com reclamos da vida e do destino? Porque nós não abraçamos essa filiação divina e nos comportamos como mendigos, sempre estendendo a mão por um pedido, por uma solução, por um socorro, quando dentro de nós está o grande socorro, na medida que nós moralmente nos modificamos. Não é possível que nós continuemos nessa passada de falta de fé, nessa caminhada que ignora que o que está acima da gente é o que nos dirige, é o Altíssimo do Salmista, é o Pai que está nos céus de Jesus. Portanto, a abertura do curso e nesse início de 2013, nós temos que pedir por todos para que fortaleçam a sua fé nas boas ações, na crença em Deus, porque à medida que nós praticarmos aquilo que Jesus nos ensinou e Ele mesmo exemplificou como nosso modelo e guia, nós estaremos entrando num processo de transformação espiritual. E mediante essa transformação, formaremos em nós canais e meios de contactarmos Deus e Ele assistir-nos mais ainda vivamente, agora com a nossa própria consciência lúcida e perceptual. A doutrina espírita não é uma doutrina de queixumes nem de lamúrias. Ela aceita a reencarnação não como uma pena das nossas transgressões às leis divinas, mas como a possibilidade de, pela reencarnação, repararmos essas transgressões. Ela é sempre progressista, porque entende que em cada vida nós procuramos resgatar as nossas transgressões e somarmos as nossas virtudes. E reencarnando num processo sucessivo, vamos cada vez mais nos aperfeiçoando e sentindo cada vez mais essa perfeição que Jesus nos indicou. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Portanto, queridos alunos, nós estamos aqui no momento de alegria e de união. Alegremos-nos pela vinda do Espiritismo, que nos trouxe essa visão invulgar daquilo que Jesus nos legou e que estava ainda incompreendido através das suas parábolas, que eram sempre significações simbólicas do seu texto, do seu discurso, da sua mensagem. Entendamos que todos nós podemos ser alegres, que nós temos direito à nossa liberdade de existir, de sentir e de viver. Temos direito a nos apropriarmos dessa herança divina, desse legado maior que Deus nos deu como seus filhos e herdeiros. Caminhemos firmes, determinados, com a fé robustecida
no ato do bem e da caridade. Depuremos os nossos corações de qualquer ressentimento, de qualquer mágoa. Evitemos falar mal dos outros, sermos malevolentes e maledicentes. Sejamos íntegros, todos, no caminho do bem, do perdão, da caridade e do amor. Munidos dessas virtudes, não haverá receio de nada, não haverá obsessores que possam nos envolver com as suas forças negativas, porque estaremos numa estrutura ou numa conjunção espiritual de uma vibração tão elevada que seremos os primeiros a produzir a rejeição às forças que nos querem envolver, trabalhando sempre no sentido do mal. Alegremos com esse curso, porque o médium está aqui para servir a vocês. A função dele é divulgar a doutrina espírita. A função dele é semear nos corações sensíveis os fundamentos dos ensinamentos de Jesus. A função dele é divulgar e fazê-los felizes. Então, eu peço a Deus nesse momento, a Jesus, aos nossos mestres, aos mentores do nosso curso, aos mentores espirituais e a todas as criaturas que aqui se encontram, para que fortaleçam a aula de hoje e abençoe a todos, e seus familiares, amigos e pessoas dos seus laços afetivos. Vamos em frente, o ano começa, e com ele uma nova expectativa de novas realizações e novas subidas no degrau da existência e da espiritualidade maior. Assim, em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, abrimos o nosso curso no dia de hoje, dia 28 de janeiro do ano 2003, pela graça de Deus. Boa noite para todos. Vamos começar, estão todos aí? O nosso trabalho de hoje, continuando o nosso curso, vai se ater agora à parte segunda. Durante um bom período no ano passado, nós estudamos a parte primeira do Livro dos Espíritos, que é das causas primárias. Agora a parte segunda vai ser a descrição do mundo dos espíritos, ou do mundo espírita, tanto faz. Então, a parte de hoje tem o capítulo 1, que fala dos espíritos. Vamos começar a estudar um pouco agora a respeito do que são os espíritos e qual a relação deles conosco. É um tema muito importante para ver a inter-relação deles com o mundo material, aqui a Terra. O primeiro item do capítulo 1 é a origem e natureza dos espíritos. Allan Kardec questiona a origem e a natureza deles. Afinal, de que são formados? O que são? São de carne? São de sangue? São de éter? Enfim, são de energia? E a origem? Da onde procedem? Quem os criou? É a pergunta 76. Allan Kardec tenta definir os espíritos, dizendo: como pode-se definir os espíritos? Ele quer saber. Então ele tem a resposta, obviamente, dos espíritos. São seres inteligentes da criação. Seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora
povoam o universo, povoam todo o universo da criação. Isso tem um eu aqui. Muito bem. Allan Kardec observa, a palavra espíritos é aqui empregada para designar os seres inteligentes, que são extracorpóreos, ou seja, fora do nosso corpo físico, e não mais o elemento inteligente universal, que é um princípio gerador de toda a inteligência que existe. Eles são, dentro da criação, os seres inteligentes. De toda a criação de Deus, há seres que são inteligentes, que têm consciência, são consequentes, diferenciam o bem do mal, têm livre-arbítrio, têm uma série de qualidades. Esses seres especiais da criação são os espíritos. São os espíritos. Então, alguns comentários sobre isso. A primeira preocupação de Allan Kardec é de adjetivar os espíritos como seres inteligentes da criação. Por quê? Porque nós vamos supor que na criação existe o oposto, a antítese dos seres criados, que são seres não inteligentes. Vocês estão acompanhando? Ó? O mesmo se dá com extracorpóreos, a existência dos seres corpóreos, que são os seres do mundo material. O conceito dado pelos espíritos, como comumente o fazemos, não é de algo que vive como as plantas e os animais, mas de todo o objeto da criação, tudo o que foi criado, inclusive a matéria, a energia, as ondas, o movimento, o tempo e a frequência, a oscilação das ondas. Portanto, em filosofia, esse conceito se funde com o espiritismo, que é chamado ser. Ou seja, o ser engloba toda a criação, não só o homem, como nós vamos ver, qualquer tipo de criação. É ser. Isso é um termo também filosófico. Outra preocupação é descrita no item nota, quando ele comenta, é de diferenciar o espírito do elemento inteligente universal. O Carlos conhece bem o elemento inteligente universal. Ou seja, nesse trabalho, o autor, já comentou a sincronia, ao mesmo tempo, cronos é tempo, e sim é junto, de movimento da criação por Deus. Ele cria simultaneamente a matéria, energia, porque a física atual não diz que a matéria, há um binômio matéria e energia, e um tipo de inteligência destinada a regular e gerir essa própria matéria e energia. Então, quando Deus cria o mundo, ou a matéria do mundo, ele tem que criar uma inteligência para gerir essa matéria. Senão a matéria ficaria sem o quê? Sem organização. Então, a criação da matéria por si mesma não é suficiente. Há que regulá-la, estabelecendo as suas leis de funcionamento. Eis aí o elemento inteligente universal. Então, esse regulamento são as nossas leis físicas, químicas e biológicas. É o elemento inteligente universal que pega as primeiras partículas de matéria, as primeiras, que a ciência hoje conhece e amanhã conhecerá mais, que são partículas milhões de vezes menor do que um átomo, e começa a agregá-las para formar as partículas subatômicas. Cria cargas nessas partículas, cria uma massa, cria toda uma série de massas diferentes, que são
os elementos da química. Então, a partir disso, Deus vai estruturando a matéria, mas para que essa matéria ela tenha uma harmonia, como nós vemos no espaço sideral, em que os astros circulam dentro de uma órbita bastante correta, precisa, em torno, às vezes, de um corpo maior como o Sol, toda essa harmonia que existe, a reparação de uma célula que foi lesada, lesionada, a vida em si dentro de nós, o equilíbrio que o fígado, que o intestino, que o aparelho respiratório, os pulmões, o cérebro, nos dão, a parte imunológica, tudo isso está submetido às leis da biologia, leis da física na matéria e na química na matéria. Essa inteligência que movimenta o mundo harmonicamente é chamado elemento inteligente universal. Não é isso, Carlos? Ele que regula. Bom, mas esse elemento inteligente universal é a cada tempo mais e mais tem por objetivo aperfeiçoar a criação. E esse aperfeiçoamento da criação dos seres criados é o que chamamos evolução. Entre nós hoje, homens, e os nossos ancestrais pré-históricos, há uma diferença muito grande. E essa evolução, não só do sentido do corpo físico, como do sentido intelectual, tem um caráter evolutivo. Esse caráter evolutivo, que é o aperfeiçoamento, é justamente a atuação do elemento inteligente universal, dando cada vez mais condições de um funcionamento melhor e mais atuante da sua própria criação, do que foi próprio criado. Os espíritos, portanto, o espírito como a criação em matéria, como criação, é matéria e energia. Está errado aqui. É matéria. Mas como ser especial da criação, ele tem uma inteligência criadora. Ele é um ser inteligente, como nós somos, embora tenhamos energia e matéria, mas temos o livre-arbítrio e a independência para utilizar nossa inteligência como nos convier. Então, se nós temos a inteligência, é justo que nós possamos usá-la e não ficar amarrado a alguma coisa, preso, quebrado por um preconceito, por um dogma, por um fanatismo religioso, por uma ideologia política, por uma ignorância. Não podemos. A nossa inteligência tem que flutuar livre no espaço do conhecimento como um balão. Então isso depende de quê? Que Deus nos concedeu o livre-arbítrio. Deus não intervém no nosso destino. Ele intervirá no nosso destino na medida que nós tivermos condições de sofrer essa intervenção, ou de solicitarmos essa intervenção, e de termos qualidades para que essa intervenção se manifeste. Nós temos livre-arbítrio. Nós podemos amar e odiar, perdoar ou sermos inflexíveis. Nós somos livres no nosso pensamento, porque antes de sermos livres temos o livre-arbítrio. É assim que nós vamos evoluir. O espiritismo não prende ninguém a nenhuma fixação preconceituosa ou dogmática ou radical. Não há proibições no espiritismo. Não há rituais no espiritismo. Não há cultos no espiritismo. Não há roupas especiais para o espírita viver. Não há cerimônias repetitivas no espiritismo. O espiritismo nos faz debruçar
sobre a nossa própria razão, sobre o questionamento de Deus e a nossa função na vida aqui, encarnados, que é justamente a prática do bem. Por isso nós somos livres. O Espiritismo não tem intermediários junto a Deus. Nós não aceitamos nenhum religioso que vai rezar por nós e dizer que vai nos melhorar. Podemos até aceitar no sentido de um momento de fragilidade, porque quando a pessoa está doente, ou está com uma doença terminal ou intratável, ela se fragiliza e regride psicologicamente a pedir coisas, fazer promessas e achar que isso vai ser resolvido pelas promessas. Mas isso será resolvido, em última análise, por Deus, porque Deus é que determina, cria e reforma e reestrutura e modifica e propicia pelas suas leis a nossa evolução. Então, nós estamos entendendo essa primeira pergunta, que o Espiritismo, ou os espíritos, mas nós somos espíritos encarnados, espíritos encarnados são as almas, nós somos espíritos. A partir disso, nós vamos entender que temos a inteligência, mas essa inteligência foi nos dada para nós aperfeiçoarmos na curva da moral do bem. E o modelo, o referencial e o paradigma dessa moral do bem é Jesus. Ele é que é o nosso exemplo, ele que é o nosso ideal. Bem, a segunda pergunta: os espíritos são seres distintos da divindade ou nada mais seriam que apenas emanações ou porções da divindade e por isso chamados filhos de Deus? Pergunta. Ou seja, Allan Kardec pergunta se nós somos seres distintos de Deus. Óbvio, todos vocês sabem que nós não podemos ser Deus. Nem Jesus foi Deus. Não há. Só há um Deus. Se houver dois, haverá dois poderes no mundo, duas decisões, duas vontades, e o mundo não será único. Haverá duas criações, haverá efetivamente uma negação do próprio poder, que só pode ser acumulado a um. Tá? Então, o Espírito, ele exclama: meu Deus, sob sua obra, precisamente, aqui está errado, são sua obra, precisamente qual um homem que constrói a máquina. Essa obra não é o homem positivamente, não é ele mesmo. Sabe que quando o homem constrói uma coisa bela e útil, chama filha da sua criação. Pois bem, o mesmo ocorre com Deus. Somos seus filhos, somos as suas obras. Nós somos as criaturas da criação de Deus, mas não podemos ser Deus. Está mais ou menos claro isso? Isso é para toda a humanidade, inclusive para Jesus. Inclusive para Jesus. Porque é a criação de Deus. Vamos andando. Aqui os comentários. Essa palavra emanação ou porção, esse conceito que Allan Kardec também colocou, sofreu imensas críticas de teólogos e comentaristas da Bíblia, interpretando a Bíblia, que são os exegetas, sobretudo na Idade Média, entre aqueles que estudavam a Bíblia, que era a Bíblia judaica, que era a Torá. Escreveram obras baseadas na Bíblia judaica, que é o Velho Testamento. E realmente, nós não podemos ser parte de alguma coisa. Nós somos criação dessa alguma coisa. Então, não podemos ser emanação e não podemos ser porção. Vamos andar um pouquinho. Ao se considerar o Espírito como emanação ou porções de Deus, temos que supô-las como partes ou mesmo desdobramento de Deus. Não é possível.
com o odor, um odor é parte das moléculas desprendidas da substância que exala. Com a irradiação de partículas, são parte do núcleo atômico. Nós não podemos, não é isso, Ângelo? Não podemos ser parte de Deus. Né? Emanações, né? Porções, segmentos, seja o que for. Nós não podemos. Somos criações. Bom, esse risco interpretativo, confundindo nós, filhos, com Deus, foi um problema e é um problema. Por quê? Porque no concílio de Nicéia, em 325, e depois no Constantinopla, em 381, você sabe que a igreja vai mudando as coisas de acordo com as conveniências dela. A mensagem original de Jesus, que foi gradualmente sendo modificada nos concílios, que são as reuniões dos cardeais. Então ela vai modificando de acordo com as necessidades dela e altera. Então nesses dois concílios, Constantinopla e Nicéia, a igreja então declarou Jesus como Deus, o Filho único de Deus. Nós não somos, só Jesus que é Filho único, unigênito, gerado por Deus antes de todos os séculos, luz das luzes, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus, gerado não feito, ou seja, consubstancial, emanação, pulsão, em latim, homoousios, como o Pai. Bom, ficou sério, Glorinha, ficou sério. A partir de então, explica Richard Rubinstein, and when Jesus became a God, ele explica, os ensinamentos oficial da Igreja Católica passou a ser que a não aceitação de Jesus como Deus, significava a rejeição do próprio Deus. Então Jesus, naquela trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele também é o Pai. Ele é Pai e Filho, é dual. E a partir do concílio, aqueles que não aceitavam esse dogma que a igreja criou eram, não é assim? Torturados, sofriam perseguições, etc. Não é? Então, esse problema também, ao chamar Jesus de Deus, gerou um forte atrito com os judeus, com os islâmicos, com todas as outras religiões que não concebem nenhum, mesmo um grande mestre deles como Deus. Como Moisés não é Deus, como o Senhor Krishna na Índia não é Deus, como o Senhor Buda não é Deus. Foi uma situação crítica e a igreja colocou esse fator. Bom, de qualquer forma, nós somos criações de Deus, é a síntese. E criações inteligentes, somos criaturas, mas não somos parte de Deus. Bom, os espíritos tiveram princípio ou existe de toda eternidade? Outra pergunta. Quer saber se os espíritos tiveram uma origem ou estão vivendo toda a eternidade? Vocês vão me responder, mas como o espírito viver de toda a eternidade? Vive de toda a eternidade, ou a eternidade é Deus. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, né, vocês conhecem, ele subiu, havia uma sarça que fumegava, uma planta, fumegava em fogo, né? E naquele fogo, naquela fumaça, ele aterrorizado por aquela cena, e vendo aquela cena toda, sentiu aquela energia, aquela chama e perguntou: quem sois? Perguntou para Deus. E Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu não sou mais nem menos.
Eu não fui nem serei. Eu sou. É o presente, a eternidade das coisas, mostrando o seu caráter de eternidade. Então, nós, como criações de Deus, somos, a partir de uma época, existimos como criação deles. Mas não temos esse caráter da eternidade que Deus só unicamente tem, só a criação. Aí, os espíritos realmente concordam. Se não tivesse princípio, seriam iguais a Deus. Mas, em realidade, são sua criação. Aqui, outra vez, eu queria que você notasse isso. E, como tal, submetidos à sua vontade, à vontade de Deus. Deus existe de toda eternidade, é incontestável. Quando, porém, como nos criou, dizem os espíritos, não sabemos. Pode dizer que não tivemos princípio na medida de entendimento de sendo Deus eterno. Sua criação jamais, nunca parou, jamais interrompeu. Mas como Ele criou cada um de nós, eu te repito, ninguém o sabe, é um mistério. O Espírito declara ignorar isso. Ele não vai mais além. Ele tem também as limitações. Os espíritos têm limitações como nós humanos temos. A morte é um sono. Quando nos acordamos do sono de manhã, nós somos iguaizinhos quando fomos dormir à noite. Estamos na mesma cama com os mesmos pensamentos. Nós não mudamos depois do sono. A morte é o sono. Quando nós acordamos no mundo espiritual, somos iguaizinhos como estávamos vivendo aqui. Não ficamos melhores nem piores. Nós não santificamos nem nos demonizamos. Nós nos beatificamos. Porque o que vem do homem não é o que vem de Deus. Então, nesse momento, o princípio dos espíritos, os espíritos não nem mesmo eles sabem responder, como não foi criados. O princípio das coisas seja a grande indagação da metafísica. Nós estudamos isso, eu não posso explicar muito tempo nisso. No caso, o mistério do início da criação. São as grandes causas, né? Capítulo 1 do nosso livro, né? As causas primárias, as grandes questões. A origem é uma questão metafísica, não é questão da física. É uma grande questão. Galileu, o espírito de Galileu, ele deu dissertações em 1862 e 1863 através de um astrônomo muito importante, Camilo Flammarion, na Sociedade Espírita de Paris. E ele lhe disse nessa psicografia: o começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. Só Deus é que é o começo absoluto. As sucessivas aparições delas, das coisas, no domínio da existência, o criar, 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 constitui a ordem da criação perpétua. Portanto, Deus está sempre criando, eternamente, perpetuamente. E Allan Kardec, então, mostra, ou os espíritos mostram, que nós somos filhos de Deus, mas não somos partes nem emanações de Deus. Isso é bobagem. Quem quiser ser beatificado, pode ser beatificado aqui. Eu faço a cerimoniazinha. Eu tenho que beatificar um santo de tanto e tantos anos para fazer o meu marketing aqui. Tem 2 beatificações hoje, aqui no Rio, uma lá em Belo Horizonte, nesse exato momento. Aí, por sinal, o Papa está chegando também. Então, aqui no Rio de Janeiro. Então, nós não podemos ficar mais nisso. Não podemos. Não podemos ficar submetidos sobre essas superstições criadas pelo homem. Nós temos o Deus que é o responsável por tudo e que caminha na sua vontade sobre a nossa. Bom, e Allan Kardec então diz,
baseada ainda na parte anterior do nosso livro, primeira parte. Há dois elementos no universo, não é isso? O elemento inteligente e o elemento material. Pode-se dizer serem os espíritos formados pelo elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Essa é uma pergunta que hoje nós superamos. Por quê? Porque é o seguinte, os espíritos respondem, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualização do princípio material. A época e o modo de formação desconhecemos. Como nós dissemos, o princípio inteligente é que regula inteligentemente a harmonia e a criação do universo. Nós temos uma criação em nós desse princípio inteligente. Nós não somos o princípio inteligente, mas somos uma criação desse princípio inteligente. Como também somos uma criação de matéria e energia do princípio ou do fluido cósmico universal ou do elemento material. Isso é pacífico. Bom, Allan Kardec, ao expor sua indagação, ele baseia isso sem saber na física e química contemporânea, matéria e energia, que é tudo no universo. O universo é formado materialmente de matéria e energia, não há outro elemento. Espiritualmente também tem matéria e energia, mas é uma matéria e energia mais rarefeita. Tudo é criação de Deus. Os mundos mais avançados, os planetas espirituais mais evoluídos, têm a sua matéria e têm a sua energia, porque tudo conflui para a criação de Deus. Todo o universo nada mais é que matéria e energia, subdivididas em graus de infinita agregação e frequência. À medida que a matéria vai se condensando mais e a frequência vai ficando menos acelerada, as coisas vão ficando pesadas. Então a matéria da Terra é muito densa. A frequência das ondas nossas aqui, em comparação aos outros mundos, é muito também baixa. Mas à medida que a coisa vai evoluindo, a matéria vai ficando mais rarefeita, mais etérea, e a frequência aumenta. Então isso é que diferencia a constituição dos mundos e dos espíritos, no caso do perispírito. Bom, mas os espíritos responderam no contexto da matéria que Allan Kardec propôs. Porém, saindo dessa limitação aqui imposta pela pergunta do Kardec e pela resposta, voltamos a Galileu, que diz: a matéria cósmica primitiva, aqui é o Big Bang, aqui ó, 1 bilionésimo de segundo aqui, ó. Te deu uma aula sobre isso. Cadê o Fábio? Não foi, Fábio? É pena que não posso voltar atrás, é pena. Mas temos uma aula sobre isso. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos, que se encadeiam na sua magnificência diante da eternidade. Então havia uma matéria-mãe, uma força-mãe, uma energia-mãe, criada por Deus. E essa energia-mãe, pelo menos no nosso universo, ela explodiu, chamado grande explosão, Big Bang. E essa explosão liberou energia em 1 bilionésimo de segundo, gerou energia, e essa energia se espalhou, criando espaço, criando a matéria, que foi gradualizando-se de acordo com a sua frequência e a sua agregação. Isso foi visto. Então, tudo começou com essa matéria cósmica primitiva, que Galileu informa. E essas afirmações aqui, ó, são confirmadas pela física e pela astrofísica do nosso céu. Não é? Recentemente nós descobrimos a partícula chamada bóson de Higgs. Foi falado sobre isso, para fechar o átomo. Enfim, tudo isso vai... A ciência, para o espírita,
é a grande aliada, não é a grande inimiga. A razão também é a nossa grande aliada, porque nós trabalhamos em cima da razão e do conhecimento, e não do dogma e do preconceito. A religião, para nós, é a grande aliada, mas a religião que a ciência estabelece, pelas pesquisas e pelo próprio espiritismo. Não é a religião que o homem estruturou. A nossa religião é amar Deus acima de todas as coisas. Quem ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, pode ser budista, islâmico, hinduísta, católico, protestante, judeu, enfim, pode ser o que quiser, mas é uma pessoa já privilegiada. Religião é uma capa que a pessoa veste, é uma roupa. Se eu estou no Polo Sul, eu tenho uma roupa para o frio. Se eu estou no Saara, eu tenho uma roupa que é para aquele calor escaldante. São roupas, são culturas, mas a essência é a verdade, e a verdade transcende as religiões e a palavra do homem. A verdade é algo que nós só teremos acesso pela espiritualidade. Mas o espiritismo, na ciência, ele vai mostrando gradualmente essas coisas transcendentais, sem procurar converter ninguém a nada, mas ele solicita que cada um pense, use essa inteligência que Deus negou, use essa razão e procure realmente entender o mecanismo da criação e de tudo que existe, se manifesta e como nós estamos ligados a Deus. Portanto, a matéria e a energia jamais estiveram limitadas ao nosso planeta. Existem em todos os mundos. Né? São diferentes. Cada mundo tem a sua matéria e energia própria. O umbral de André Luiz tem uma energia horrorosa. Mas os mundos celestiais de André Luiz têm uma energia limpa, densa, rarefeita. Os espíritos do umbral de André Luiz são pessoas que nem conseguem andar direito, de tão pesadas que são. São espíritos que o perispírito é atraído pela gravitação da Terra. Olha que densidade. Mas os espíritos do mundo celestiais, eles volitam, eles voam. Eles pensam, e pensando já, o pensamento deles é que os conduz. Como um comando de um avião à distância comanda, né? Remoto. No que afeta a individualização do princípio inteligente, quer dizer, ele chega a cada um de nós, indivíduos, nada o espírito pode acrescentar, ele não consegue. De qualquer forma, o espírito é habitante inteligente do universo dos mundos. Então entendemos mais um pouco sobre o que são os espíritos e sobre o que nós somos, porque nós somos espíritos. Pergunta 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorre na origem dos tempos? Mas se Deus é eterno, Deus tem que criar eternamente. É permanente, ou seja, Deus jamais deixou de criar. Isso que o Espírito respondeu. Porque, na realidade, não podemos conceber Deus, mesmo por uma fração infinitesimal de segundo, por um momento qualquer, sem criar. Se aceitarmos que Deus parou de criar, negamos a sua eternidade. Negamos a eternidade da criação. Então Deus está sempre criando novos espíritos também. Isso é eterno. Bom, a pergunta 81 diz: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Quer dizer, vocês acham que o espírito tem útero? Ou tem testículo? Tem glândulas sexuais masculinas e femininas? Tem genitália masculina e genitália feminina para procriar? A procriação é dos seres biológicos, né? Então vem os comentários. Não paira dúvida a criação do homem apresentar duas expressões distintas. Enquanto ser biológico, aqui na carne, nós temos a reprodução sexuada, nós. Tem seres primitivos que a reprodução é sexuada.
mas são as plantas ainda muito primitivas, tendo como meio os espermatozoide e o óvulo, no nosso caso. Aí é a primeira lei da biogênese formulada por Pasteur. Todo ser vivo procede de outro ser vivo. Então, no nosso caso, a reprodução como ser biológico é sexuada e da segue essa lei. Um ser vivo gera outro ser vivo. Bom, enquanto somos seres espirituais, nós não temos ainda um esclarecimento sobre a nossa verdadeira origem, porque os próprios espíritos disseram que desconhecem, chamaram isso de mistério também. Ficamos aí. Na nossa... Agora, sobre essa criação e a reencarnação, tem uma resposta muito boa do rabino fariseu Nicodemos, que Jesus dá a ele. Vamos estudar devagarzinho. O Nicodemos, à noite alta, foi visitar Jesus, porque ele era um rabino, um doutor das leis. A Bíblia chama ele de sacerdote judeu, e ele não podia se expor, porque, bem ou mal, Jesus era um herético ali no meio judeu. Ele estava criando doutrinas que iam de encontro aos interesses do judaísmo. Não do clero judaico como doutrina propriamente, mas do poder do clero. O poder e a riqueza é uma doença congênita do homem. Não adianta. Todas as religiões sofrem esse problema. Tudo aquilo que recebe um caráter de uma instituição, com superior, inferior, subordinação hierárquica, leis particulares, penas e recompensas que a religião formula, oferendas, holocaustos, entregas, roupas paramentadas, vestimentas, rituais, tudo isso é um produto do homem para manter o poder. Então não há como negar essa natureza humana que ainda é corrupta em si mesma. Não tem como. Bom, mas Nicodemos tentou se esconder e foi à noite e Jesus respondeu a ele o seguinte, numa pergunta que ele fez: em verdade, digo-te, se o homem não renasce da água e do espírito, olha aqui, água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Olha aqui a reencarnação. O espírito sopra onde quer, é igual um vento. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do espírito. É muito confuso, mas vamos tentar abrir esse texto que está muito metafórico. Para se apanhar o verdadeiro sentido, diz Allan Kardec, dessas palavras, vamos atentar primeiro à significação de água. A água não foi empregada como alguma coisa que é um nutriente nosso. Né? Por quê? Porque na época os antigos não conheciam a física. Então eles julgavam na época dele que a água, que a terra, a criação saía da água. E por isso considerava a água como elemento gerador de tudo, a gênese de tudo vinha da água. Assim, no livro Gênesis se lê: o Espírito de Deus é levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, criação do céu pelas águas, que as águas produzam animais vivos, a água gerando animais, que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Então, a matéria, mater, criadora, dos antigos era água. Por isso que vem, se não nascer da água. Mas nascer da água o quê? É a carne que vai nascer, é o ser biológico. Né? Segundo essa crença, a água se tornara símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente.
essas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e espírito, significam, pois, se o homem não renasce com o seu corpo e com a sua alma, então Jesus dizia, traduzindo na nossa linguagem de hoje, se você não reencarna, e reencarnar, nascer com o corpo e, obviamente, ter o espírito, você não pode nascer. É nesse sentido que, a princípio, eles compreenderam. Erradamente, né? Tal interpretação se justifica, aliás, por outras palavras. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido, está repetido aqui, e o que é nascido do espírito é espírito. Aí sim, ele estabelece uma distinção entre espírito e corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe dele. Então, nós estamos entendendo mais coisas sobre isso. O espírito sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. É uma coisa confusa. Ele vai para onde quer, você escuta, mas não localiza, é igual um vento. Você não sabe o que está acontecendo. Aqui pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá a vida onde Ele quer, a quem Ele quer, ou a alma do próprio homem. Nessa última acepção, não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o espírito. Se o espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, nós saberíamos de onde ele veio, porque a gente sabe de onde o corpo veio. Então, nessa passagem, nós podemos entender o seguinte: o homem, como ser biológico, ele renasce da água, tá? Porque a água é elemento gerador dos antigos. Mas uma analogia interessante também. Ele nasce também da água, que é a placenta no útero humano. Vocês lembram? Tem a placenta, né? Tem o útero, ele vai crescendo aquelas velocidades, fazendo raízes na parede uterina e vai criando o quê? Um líquido dentro do embrião, que é o líquido amniótico, né? O líquido amniótico vai protegendo o embrião das trepidações, dos sons, do barulho. Ele está defendido por aquela camada de água que envolve e vai formando o seu próprio organismo. Mas a alimentação, a oxigenação vem pelo cordão umbilical do embrião. Pelo umbigo que a gente corta, tem a artéria veia umbilical que alimentam e dão o oxigênio. Ele não respira. Ele só vai respirar quando tiver todo o organismo formado, o pulmão formado, aí ele sai, aí recebe a pressão positiva do ar, infla o pulmão e dá o seu grito. Porque o bom grito da criança é o bom sinal de um bom nascimento. Então nós nascemos da água, de uma certa forma, aqui, biologicamente. Agora, o espírito é um ser imortal. Ele não renasce, porque ele é imortal, como é que ele vai renascer? Mas no homem, ele renasce, entre aspas, porque ele encarna no corpo humano. Então essa passagem diz muito bem do que é o espírito na sua caminhada reencarnatória. Aqui Allan Kardec pergunta: é correto dizer-se que os espíritos são imateriais? Aí o espírito responde: não se pode definir algo quando nos faltam termos de comparação e precisão vocabular conceitual. Ele dá o exemplo: um cego de nascença pode definir luz? Você não pode dizer que é imaterial. Imaterial não é o vocábulo, diz ele. Incorpóreo, ser exato. Na medida que, sendo criação, o espírito é de ser alguma coisa. Ele é alguma coisa. Ele, para nós, é uma matéria, energia quintessenciada, pontuar, para o qual não dispõe de analogia. É tão etérea que se torna imperceptível o espírito. Então, não dá para a gente ver o espírito, né? Só
por algum vidente ou um espírito materializado. Bom, aqui Allan Kardec diz que os espíritos são imateriais na medida que constituem a essência diversa de tudo que nós conhecemos da matéria. Mas ele mostra que a um povo cego faltariam palavras para exprimir à luz os seus efeitos. O cego de nascença acredita todas as percepções pelo ouvido, olfato, paladar e pelo tato. Não pode compreender as ideias e os conceitos que lhe passam pela percepção que lhe falta. Portanto, o cego não pode, de nascença, saber o que é luz. Da mesma forma, em relação a esses seres sobre-humanos, nós não somos cegos, não podemos definir exatamente, mesmo com termos de comparações imperfeitas ou tentativas de imaginação. Então, esse ponto aqui, sobre a tentativa de formular o que é um espírito, se é um ser material, e o espírito responde que é um ser incorpóreo em relação à nossa matéria, é outro problema que agora a filosofia nos traz, e o espiritismo, mal conduzido ou falta de doutrina, também abraça erradamente. Por quê? Porque o espírito confessa que não tem vocábulo, nós não temos, para estudar o que seja isso. O que é o espírito? Nós não temos vocábulo, não temos analogia, não temos uma imagem, não temos nada. E esse problema de falta de vocábulo ou falta de conhecimento daquilo que queremos descrever é âmbito da própria lógica crítica, que a filosofia estuda justamente isso. A lógica na crítica do fato. Essa falta de capacidade é dita falta de não conformidade do conhecimento com a coisa conhecida. Quer dizer, eu quero descrever um corpo que cai. Aí eu posso ver o corpo caindo, mas eu posso dizer, não, a rolha cai mais devagar do que o chumbo, e o algodão cai mais devagar que a rolha. É mentira. Todos caem da mesma maneira, com a mesma velocidade. Porque se eu colocar os três numa câmara onde não tem ar, uma câmara de vácuo, que o ar dá resistência, se eu jogar a folha, o algodão e o chumbo, os três vão cair com a mesma velocidade. Então é um erro meu, porque eu não conheço direito e não tenho um vocábulo para expressar essa ausência de conhecimento. Isso é que se chama erro. O oposto ao erro é a verdade, que é a relação de conformidade entre o conhecimento e a coisa conhecida. Aí sim, eu sou conforme quando eu descrevo que a queda dos corpos é constante. Aí sim, aí é verdade científica. Então os espíritos não estão conseguindo dizer o que é espírito, de que ele é feito, o que é ser corpóreo, extracorpóreo. Tudo isso, pessoal, é uma basófia. Quando a gente lê os livros e descrições, não há ainda uma descrição precisa disso, nem comprovações científicas, factuais. Há o perispírito, que vai criando formas, de acordo com a mentalização e o grau de evolução do espírito. Mas o espírito está muito difícil se saber o que ele é. Na realidade, coitado, o espírito apela para um recurso de opor as afirmações. O que é preto é diferente de branco. O que é quente é frio, diferente de frio. O corpo físico é diferente do corpo não físico, incorpóreo, na tentativa de definir o que é espírito. Mas não consegue. Muito bem. Os espíritos têm fim? É a última pergunta. Compreende que os espíritos que o princípio de que eles emanam, Allan Kardec formulou isso errado, ó. Nós não podemos usar a palavra emanação. Seja eterno, o princípio que eles emanam, quer dizer, a criação de Deus, né? Mas o que indagamos é se suas individualidades terão fim. Se o espírito já vai morrer, entre aspas. E se, num dado tempo mais ou menos longo, o elemento que eles se encontram formados
não se desagregará, retornando à massa de que saíram, como acontece com os corpos materiais. Ele faz uma analogia que tudo tem que ter um fim. Se tem um início, tem um fim. Mas isso é a nossa visão de homens. Nós achamos sim que tudo tem um fim, porque nós começamos desde pequenininho sabendo que as coisas têm um fim. Fomos habituados a esse tipo de cultura e criamos uma série de teorias sobre isso, sobre o fim. Tem uns até que dizem que o mundo vai acabar, não é isso? Tempos em tempos vai acabar o mundo, né? O mundo vai acabar, vai ver isso, vai aquilo, babá. Como é que o mundo vai acabar? Onde é que nós vamos ficar como espíritos? A opção do mundo. Aqui a gente precisa dele, por enquanto. Então Deus não vai acabar com a nossa casa. Então não acaba. Hã? Há muitas coisas que não, o Espírito chama a atenção do Allan Kardec, que não compreendeis em razão da vossa inteligência ser limitada. Aí, pô, chama Allan Kardec de inteligência limitada. Não faz por menos não. Porém, isso não é motivo para as repetir. Embora você não saiba, não fique repetindo aquilo que você não conhece, não sabe. A criança não compreende tudo que seu pai compreende, nem o ignorante tudo que o sábio compreende. Afirmamos, a existência do Espírito não tem fim. É tudo que nesse momento podemos dizer. E terminou. Ele também não vai prometer coisas novas. Bom, o Espírito, por meio desse exemplo singelo, criança com seu pai, estabelece a incapacidade da inteligência humana em conceituar o fim do Espírito. Essa posição de Allan Kardec, que fez a formulação, ela se baseia na doutrina da causalidade, que é uma doutrina criada por um homem. Allan Kardec também errava. A causalidade é definida como mais ou menos o seguinte: se eu esquento uma barra de ferro, ela se dilata. E eu posso prever a dilatação dessa barra de ferro pelo calor que eu vou aplicar à barra e pela densidade, pela dilatação específica ao calor daquela barra. Se eu jogo um corpo para baixo, eu posso calcular a velocidade que ele vai chegar ao chão, dependendo da altura que eu joguei, e não da massa. Enfim, nós podemos prever as coisas. Tendo as causas, nós podemos prever as coisas que acontecem depois das causas, que são os efeitos. Isso é a causalidade. Não é? É a relação, a conexão entre duas coisas, em que a gente prevê o que vai acontecer com o efeito. Né? Mais ou menos isso. E foi por meio da aplicação dessa causalidade que Allan Kardec aplicou aquele axioma: toda causa tem um efeito, está muitas vezes repetido nos livros dele, e efeitos inteligentes têm causas inteligentes. Identifica assim os efeitos físicos inteligentes, que são as comunicações dos espíritos, por ação, causa, e dos seres inteligentes, espírito. Tá bom. Então, isso funciona aqui. Isso funciona aqui no mundo. Entretanto, também ele acena com uma causa final, um objetivo final. Aí já é a doutrina finalista, é outra doutrina humana. Leia essa finalidade, porque tudo na vida tem que ter uma finalidade. Por exemplo, a causa da quebra das moléculas pelas células do fígado tem por fim a limpeza do sangue. Que o nosso fígado é que faz a limpeza, né? E depois excreta isso pela urina ou basicamente pela urina, né? As outras alimentos vão pelas fezes. A causa das trocas gasosas nos pulmões tem por fim a absorção de oxigênio e a expulsão do gás carbônico. Tá. A causa da encarnação, não está aqui, a reencarnação é a nossa imperfeição humana. A reencarnação é efeito e a causa é a nossa imperfeição. Bom, nesse raciocínio aqui, toda causa tem um fim, que é o objetivo da causa, que por vezes chega ao seu fim num tempo determinado. Não é? Então,
vamos ver aqui. Porém, os espíritos observam a limitação da inteligência humana. O finalismo da inteligência humana, na apreensão dos conhecimentos do fim, no caso do tempo terminar, deles próprios, a inteligência não chega lá. Então deitam tudo por água abaixo, a doutrina filosófica do causalismo ou do finalismo, em que se baseou o professor Kardec. E eu simplesmente diz, espíritos não têm fim. Então, Allan Kardec tentou caracterizar os espíritos, caracterizou em parte, como nós vimos aqui, em outra ficou em aberto, porque os próprios espíritos não informaram. Então, esse problema dessas duas doutrinas, toda causa gera um efeito, ou causalismo, e a causa tem que ter um fim, que é o objetivo dela, né? Nós criamos um aparelho, nós somos os criadores, o aparelho tem uma engrenagem, que é a causa, essa engrenagem roda e produz um trabalho, que é o fim, é uma máquina de trabalho. Nós criamos um motor de automóvel, é a causa, esse motor de automóvel tem um fim, que é nele explodir a gasolina ou o álcool ou o diesel e com a explosão movimentar os pistões e o carro se movimentar. É o fim que nós propomos. Na nossa cabeça, o relógio e o carro têm o tempo de existir. Depois de ficar gasto, as peças se gastarem com o tempo, ele morre, entre aspas. Mas isso é a nossa inteligência humana que capta isso dentro da nossa realidade. Agora, em relação aos espíritos, eles não sabem nem a causa da criação e nem o fim dos espíritos. Portanto, a inteligência humana é incapaz para isso. Bem, fora disso, não tem mais nada. Então, a síntese da aula de hoje, que é a origem e a natureza dos espíritos, nós vemos que a origem dos espíritos é desconhecida e a natureza também é desconhecida. Está vendo? Tanta aula, né? Não sei se tem alguém dormindo aqui, mas pode dormir, que realmente a gente brigou para dizer que os espíritos não sabem. São definições, eu diria, voláteis, são definições imprecisas ainda. Ninguém me disse como os espíritos foram criados e ninguém me disse se o espírito, de que natureza é o espírito, porque nós não temos condição de saber disso. A nossa inteligência é incapaz. Mas entendemos que alguma coisa importante, que o processo de evolução nosso, ele depende da nossa transformação moral. Enquanto nós não estivermos suficientemente evoluídos, nós vamos sempre reencarnar. Que a causa da reencarnação é a nossa imperfeição. O dia que completarmos a perfeição moral nesse sistema que nós vivemos, no planeta Terra, nós não precisaremos voltar. Seremos, como Allan Kardec diz, os espíritos puros, que não mais reencarnam. Uma vez uma conhecida minha fez uma palestra e depois ela terminou: graças a Deus que daqui a um tempo eu vou precisar reencarnar na Terra, que é um planeta de sofrimento, de desgraça. A Terra é horror, a Terra tem guerra, a Terra tem morte, a Terra tem bactéria, tem infecção, a Terra tem tudo isso. Tem tudo isso. E aí? Mas nós temos que viver de tudo isso. Por quê? Porque nós fomos escolher tudo isso. Nós não temos livre-arbítrio? Temos. Nós não temos inteligência? Temos. Então nós escolhemos isso pelas nossas ações. Em vez de amar, nós odiamos. Em vez de usar a inteligência para o bem, constituímos uma máquina de destruição, uma bomba. Então, na outra encarnação, nós usamos aquela inteligência incrível para o bem, vamos nascer como? Como deficiente mental. Não é? Uma criança especial. Vamos nascer sem poder usar a nossa inteligência, sem poder até abotoar um botão de uma camisa, ou dar um nó, um laço no sapato. Por que a gente veio assim? Porque tem uma razão. As coisas não são totalmente
parecerão fortuitas, elas têm uma razão. Então, se nós estamos aqui nessa situação, de quem é a culpa? Culpa não existe no Espiritismo. De quem é a ignorância? Nossa. Por isso, então, que nós temos que entender e agradecer a Deus a possibilidade de termos condições de melhorar o nosso destino. Termos a prece como veículo de acesso a Deus. E termos essa consciência que somos filhos de Deus. É a partir daí que começamos o verdadeiro renascimento nosso. Não do corpo, mas do espírito. Bom, era isso que nós queríamos nessa primeira aula passar para vocês. É uma aula completamente diferente, né? A gente trabalha para mostrar em propriedade da exposição e das perguntas do Kardec, mas que são realmente de acordo com as limitações do nosso próprio conhecimento, da nossa própria inteligência. Bem, nós vamos agora, terminada a aula, nós vamos agora pedir ali o nosso Fábio está em cima, a Milka, para projetar a imagem da Lourdinha. Esse aí quem é? Vem cá, você aqui é a chefe da família. A família da Lourdinha está aqui, né? Falei que hoje nós vamos fazer uma homenagem a ela. Quem é a líder aí de vocês aí? Tem um chefe aí, uma chefe? Você que é chefe? Vem cá, chefe. Chefe de nada não, hoje você é chefe. Dá o seu nome para nossos alunos. Seu nome e se é filha. Vai funcionar. Agora, Verdinho. Vamos vibrar pela sua mãe. Eu vou pedir aqui para toda a tribo da Lourdinha que está na primeira fila subir aqui comigo. Quem não tiver a tribo aqui, as duas filas vão subindo e vamos embora. Se não tiver condição, eu ajudo. Os rapazes não ajudam, que é uma vergonha. Nem as meninas, que elas são muito novas. Vamos aqui. É? Vamos aqui, ali. Vocês veem a família da Lourdinha. Lourdinha era uma matriarca, não é isso? Ela construiu uma família. Ela era bisavó já, né? Bisa, né? Tem a bisneta aí? Tá pequenininha assim? Não caiu não. Tá pequenininha? Tá bom. Então, vocês veem como as coisas são bonitas. A Lourdinha, na nossa concepção espírita, foi para outro mundo. Mas ela deixou coisas muito boas aqui na Terra. Quem me dera quando eu for ter uma família assim comigo. Só que o meu caso é mais difícil. E só casei uma vez, estou casado uma vez. Então, mas a gente tem que dar os parabéns à Lourdinha que agregou essa família. Coisa difícil no mundo de hoje, em que as pessoas casam para tentar alguma coisa. Se deu, deu, se não deu, não deu, e tchau. Né? Sempre uma experiência. E não agregam e não formam uma família. Mas a base da nossa sociedade, uma sociedade moral, correta, justa, é a família. A família, como disse Comte, né? Filósofo Comte, Augusto Comte, é a célula mãe da sociedade. A sociedade deve ser formada de famílias, e não de múltiplas famílias, e não de heterofamílias, e não de pseudo-famílias. Esse é outro projeto meu, que eu tenho que defender um dia, mas a sociedade é isso. Aqui temos um grupo social nosso, uma família, né? Essa é a grande herança da Lourdinha. Então vocês não têm que ficar tristes
Você tem que ficar com saudade. Eu sei que é tudo muito recente, mas ela tem que seguir a vida dela. O espírito tem que seguir o papel dele. Ele não é eterno aqui na Terra. O corpo não, ele que é eterno. Então vamos passar ali a Vestina vai dizer quem é que está chegando. Esse aí? Vamos bater palma para ela. Aí vocês conhecem a Lourdinha. Conhece, né? Aí a netinha dela que está aqui, que é a cara dela, essa aqui. É igualzinha a ela, lembra muito. Vamos lá. Esse que é. Qual o nome dela? Essa é a Nicole aí, ó. Tá com a patinha. Lourdinha com. Quantos anos estava fazendo? 7, 8. Outra filha. Tem gato lá também. E o gato? Qual o nome? Joquê? Jolie. Jolie e Nicole. São todos franceses. Os bichos são todos franceses. Essa aqui é a cara também dela, essa aqui da direita. Lembra muito. É. Isso aí é 93, então. Vamos andando, né? Tem uma que você quer fixar? Tem uma última para fixar? Vai andando. Muito bem. Então vamos à prece aqui. Como vocês veem aqui, a Lourdinha é um ícone para nós de mãe, de avó, de bisavó. É aquela matriarca, aquela mãe que agregou uma família em torno dela, foi formando a família, foi formando as gerações e completou plenamente o seu destino. Se faleceu de uma forma ou de outra, tudo isso é secundário para nós, porque o homem desconhece os desígnios de Deus. Só Deus sabe o que faz. Mas nós acreditamos que temos por ela, e todos vocês que conviveram com ela, esse sentimento de gratidão. E hoje, essa família que aqui chega, ela vai sentir a dor no coração, vai sentir aquela falta, que só o tempo é que vai escoimar, que só o tempo é que tira essas coisas. Mas vai ter um sentimento de gratidão também, um sentimento de saudade, um sentimento de até, desculpe, uma certa satisfação em terem convivido com ela, em terem tido essa experiência de conviver e de segui-la nos seus conselhos, porque ultimamente ela também andava preocupada. Ela me fala, estou preocupada com isso, com aquilo. Eu não posso falar preocupação, né? Porque eu sou pastor aqui, eu sou mas ela andava preocupada com algumas coisas. Então ela vivia, na faixa etária dela, ela vivia os problemas da família. Ela não pensava muito nela, ela não estava ligada nela, não é? Que tem que fazer minha vontade, tem que vir aqui, carregar isso, levar aquilo, não sei o quê, tem que cozinhar. Ela não se preocupava com ela se preocupava com vocês todos.
Então, esse é o grande momento que eu gostaria de que nós lembrássemos aqui, nessa prece de encerramento. E eu fico muito emocionado também, porque eu não vou chorar, porque acho que não dá, mas, de qualquer forma, pelo tudo que eu conheci dela, sabe? E fico também emocionado porque ela nunca disse da grandeza da família que ela construiu. E os meus alunos têm um exemplo hoje que não vão ver na televisão, viu, Renatinha? Isso não existe lá. Nós aqui somos exceções. Nós não damos mídia, não damos marketing, tá? O negócio é a confusão para dar marketing. É a desgraça. As coisas que são unidas, que são exemplares, que são de Deus, não chegam na televisão. Chega sempre a briga, a intriga, a confusão, a imoralidade. Mas nós aqui temos esse exemplo e vamos levar ele no nosso coração, mais do que na nossa mente, como exemplo sadio que nos dá esperança também de vivermos e de termos um futuro em que teremos condições de ver outro tipo de exemplo e dizer assim: Deus, nem toda a sociedade está perdida, nem todas as mulheres estão perdidas no sentido de um casamento, nem todos os laços afetivos deixaram de existir, nem todas as coisas transitam aí de uma maneira inconsequente e irresponsável e egoísta. Há mulheres que na sua simplicidade e na sua singeleza e no seu anonimato construíram muito mais do que todas essas aí que estão aparecendo numa propaganda suspeita na mídia, seja ela qual for, seja lá nos Facebook, seja onde acontecer. Portanto, agradeçamos a Deus esse tempo que nós aqui em Frei Luís convivemos com a Lourdia. E agradeçamos a Deus também esse calor humano que essa família nos trouxe, que é a verdadeira herança dela, que é a herança espiritual, a herança afetiva, o amor que ela legou e o exemplo que certamente será como um cimento que sedimenta as novas gerações, porque sempre pensarão na minha mãe, na minha avó e amanhã na minha bisavó. Como eu penso no meu pai, que foi um exemplo para mim e até hoje eu sou grato a ele, e nos momentos de angústia eu sempre volto meu pensamento para ele e os conselhos que ele me dava. E digo a vocês, eu estou fazendo 70 anos e até hoje eu sinto a falta do meu pai. Até hoje eu sinto falta dos ensinamentos do meu pai. Até hoje eu gostaria de sentar com meu pai, tomar um cafezinho e bater um papo, só olhando para ele e conversando qualquer coisa, qualquer bobagem da vida, gastando conversa, gastando tempo, mas trocando o quê? Trocando o amor, porque o que ele deu para mim e minha mãe, jamais eu tive igual. Bem, e é isso que vocês têm que guardar no coração, o amor e os ensinamentos e a agregação que a nossa querida Lourdinha nos deu. Vamos então pedir ao Amilcar para tocar Ave Maria. Senhor Jesus, pedimos que toda a comunidade de espíritos que nos ouvem, mas mais ainda, Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, e mais ainda Deus, nosso Pai eterno, encaminhe Lourdinha nessa nova vida que ela alcança. Sabemos que a sua desencarnação é muito recente e que na nossa visão aqui de médiuns ela ainda está no hospital espiritual.
para gradualmente recuperar a sua saúde perispiritual, para gradualmente entender a desencarnação. Ela não está ainda em condições de exercer a sua vontade, porque está em tratamento. Mas mesmo agora, naquele local que ela se encontra, nós estamos pedindo a vós, Deus, a todos vós, espíritos, que irradiem sobre ela, que todos os nossos alunos, que todos os descendentes de Lourdinha irradiem sobre ela, pedindo a Deus, irradiando força para que ela se recupere e um dia ela volte aqui em espírito e se alegre com todos os seus descendentes. E em homenagem a Lourdinha, que para nós essa é a grande cerimônia, nós espíritas não temos nenhum culto religioso, o nosso culto é a prece. Nós pedimos nesse momento que todos nós oremos um Pai Nosso, mentalizando Lourdinha, mentalizando ela feliz, ela alegre, ela agora enfrentando a nova realidade espiritual como uma vontade que Deus deixou para ela enfrentar. Vamos todos juntos no Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, porque é uma... Assim seja. Amém. Em nome de Jesus e pela graça de Deus onipotente, damos por encerrado o nosso culto no dia de hoje. E que Deus abençoe você, Lourdinha. Nós te amamos. Essa é a síntese de tudo que está ocorrendo aqui. Nós te amamos, Lourdinha. Nós queremos te beijar e te abraçar. E em espírito, caminha, Lourdinha. Que Deus te ampare, que Jesus esteja convosco. Assim seja. Bem, não quero, não, por favor, nós vamos... Ele vai fazer um filme nosso aqui, só aqui. Desculpa. Amilcar, dá o sinal que você está filmando aqui, Fábio. Tem uma câmera aqui que vai filmar a gente. Não, depois a gente vai mandar os CDs para você. Dá o sinal, Amilcar. Tá? Ok? Filma todo mundo e depois corta. Ok, obrigado a todos, que Deus abençoe. Vocês vão ter ali a câmera ali, aquele negócio está rodando, olha lá. Tá vendo? Big Brother do amor, tamo juntos.